É sábado, é dia de tag. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho fazer a book tag Princesas Disney. Eu vi este vídeo no canal da Paola Alexander, que é um canal brasileiro que eu sigo, e achei bastante graça à tag, e como me têm pedido algumas tags, eu achei que era capaz de ser uma tag divertida, pelo menos bem humorada para este tempo que estamos a passar. Então vamos lá, porque ela ainda é longa. Pocahontas, livro conectado com a natureza. E eu lembrei-me de um livro que li já este ano, acho eu, não, o ano passado, que se chama Lá Onde o Vento Chora, e que foi um livro que, apesar de eu não ter achado assim tão bom como a maior parte das pessoas que lhe deu 5 estrelas, foi um livro que eu dei 4 estrelas. É um livro que se lê muito bem, é um livro que de qualquer forma eu aconselho que está bem escrito, e é um livro onde a jovem tem uma conexão muito maior com a natureza do que propriamente com as pessoas. Portanto, a sua relação é com a natureza e a sua relação é com as plantas, é com os animais, é portanto com tudo o que a rodeia, até porque ela passa grande parte da sua vida sozinha e portanto tem que fazer essa ligação com aquilo que a rodeia. Ariel, livro curioso que aguçou a sua criatividade ou fez pesquisar outras histórias ou outros mundos. E aqui eu lembrei-me do Inferno do Dan Brown, que me fez ir reler o Inferno de Dante. Os livros do Dan Brown são livros que eu leio sempre assim, portanto eu leio o livro com os quadros, as cidades, com o computador ao lado e vou pesquisando para ver se aquilo que ele diz é realmente verdadeiro ou não, até porque eu acho que muito da trama dos livros do Dan Brown se prendem com essa ligação com os sítios, com as igrejas, com os quadros, com as obras literárias que ele faz. E, portanto, é um tipo de literatura que faz com que eu vá sempre pesquisar mais. Rapunzel, livro com belíssimas ilustrações, e aqui eu lembrei-me da história de uma serva em graphic novel. É dos livros mais bonitos que eu li ultimamente, tem ilustrações fantásticas, muito bem feitas, muito bonitas, muito elucidativas da história e portanto foi logo imediatamente o livro que eu me lembrei. Tiana, personagem batalhadora, personagem que você admirou por ser determinado. E aqui eu lembrei-me das duas irmãs de Rochinol. Ambas eu achei determinadas, ou seja, elas acabam por ter uma visão diferente e uma forma de estar na vida diferente, mas é a sua forma de estar e a determinação com que elas o fazem para sobreviverem. E portanto, sobre esse ponto de vista, eu gostei muito daquelas duas irmãs e achei muito interessante a força que elas têm em circunstâncias e em momentos diferentes da vida em que estão, mas que acabam por se juntar para poderem sobreviver àquela época. Bella, personagem leitora, verdadeiro rato de biblioteca. E aqui eu lembrei-me da Missy, das senhoras de Missy Long, porque a Missy é uma rata de biblioteca e a Missy constrói muito do seu mundo à volta das histórias que lê. Inclusive é o pouco dinheiro que ela tem, ela utiliza para ir alugar livros e ir buscar livros à biblioteca da sua terra, e depois toda a construção que ela faz da sua história de vida baseia-se muito naquilo que ela aprendeu nos livros e portanto sobre esse ponto de vista lembrou-me um pouco a Bella. Merida, uma personagem rebelde, destemida, contra as regras tradicionais. E aqui lembrei-me da personagem feminina de Wanda Dançarina, da Carla M. Soares. Aquela irmã daquele homem que vem da guerra mutilado, mas que não baixa os braços. É também ela uma mulher rebelde, porque uma mulher que na sua época trabalha no jornal, quer ser independente, não quer depender de ninguém, muito menos do marido, é alguém muito rebelde e alguém muito diferente do que era costume na sua época. Cinderela, o livro sobre magia, o que sabe o vento. Esta mulher regressa a um tempo passado, ou pronto, regressa não, esta mulher vai para um tempo passado, volta ao seu presente
E o mais interessante deste livro é que ela volta ao passado, um passado interessantíssimo da Irlanda, no momento em que a Irlanda começa a fazer todas as negociações para ser independente, e depois acaba por... mas é uma mulher que, estando no passado, não esquece o seu presente e não esquece aquilo que ela sabe. E ao mesmo tempo afirma-se, apesar de todas as condicionantes de se estar num tempo que não é o seu, de não poder abertamente falar daquilo que sabe, de um futuro, porque esse futuro naquela altura ainda não existiu, é uma mulher que não abdica da sua parte interventiva e que não abdica da sua personalidade, mesmo fora do seu tempo. Aurora, livro com uma antagonista poderosa, aquele antagonista que rouba totalmente a cena. E aqui eu lembrei-me da demência da Célia Correia Loureiro. O livro começa por se centrar e por ter como personagem principal a avó das crianças, mas no entanto aquela mãe acaba por roubar também o espaço dessa protagonista. Começando por ser uma antagonista, alguém que é mal visto pela aldeia, alguém que é maltratado pela aldeia, maltratado pela sogra, acaba por se tornar uma protagonista e acaba por se tornar alguém que, pelo menos a mim, me foi simpático. Mulan, livro sobre uma grande disputa. E aqui eu lembrei-me do livro Uma Educação. Aquela Tara teve que ter uma disputa fantástica. Aquela personagem é uma personagem que, contra tudo e contra todos, inclusive contra aquilo que aprendeu na sua infância a ver como o que estava certo, luta por aquilo que ela intui que é o mais certo para si. E sobre esse ponto de vista, as disputas podem não ser só batalhas de guerra, podem ser também disputas interiores, e as nossas disputas com a nossa família, com aquilo que nós somos e aquilo que querem que nós sejamos, são disputas tão ou mais importantes do que as disputas da guerra. Pelo menos eu acho assim. Branca de Neve. Uma personagem inocente, aquela personagem inocente e frágil que comeria a maçã. E aqui eu lembrei-me da Kira, do Sonhei que Amava Você, da Amy Luciano. A Kira é, na realidade, uma personagem que come a maçã. Ela acredita que os seus sonhos não são mais do que representação de uma realidade que ela poderá viver. E sobre esse ponto de vista ela é muito ingênua, muito inocente, muito sonhadora, levando-a a comer a maçã. Hannah, um livro com irmãs, aquelas irmãs que são incríveis. E falando de personagens femininas, as mulherzinhas, eu acho que toda a gente se lembra das mulherzinhas nesta categoria e que não poderá haver outra. Aquelas 4 irmãs que se apoiam, aquelas 4 irmãs que se aceitam, aquelas 4 irmãs que brigam, mas que brigam porque se amam, são irmãs fantásticas, são irmãs que nos mostram o melhor que há nessa relação humana que é tão complicada como o ser irmão ou irmã de alguém. Elsa, livro que congela o coração, um livro que é um incómodo e que te deixou mais frio. A Coragem de Silka, foi um livro que eu também li recentemente e que me congelou o coração. É-se condenado por se querer sobreviver, e isso é algo que eu acho que nenhum ser humano merece. É-se condenado porque se quis ficar vivo, porque se percebeu que, não estando com aptidão para lutar contra, não se conseguindo lutar contra um poder instituído daquela forma, não digo pactuar, porque não é disso que se trata, mas leva-me a pensar que é-se condenado pelo facto de se ter feito de conta que se pactuava para se poder sobreviver, e isso ninguém merece. Moana, livro que vai longe, um livro que se passa numa terra distante, e aqui eu lembrei-me o Nunca Me Esqueças, da Leslie Pearce, que se passa na Austrália, uma terra distante, num tempo distante, uma terra que pouca gente se calhar já se lembra como é que começou, mas que naquele livro mostra a distância entre a Europa e a Austrália naquela época. Se hoje nós achamos que a Austrália é assim do outro lado do mundo, naquela época então era muito do outro lado do mundo, inclusive era
como se era uma cadeia da Inglaterra e, portanto, nessa perspectiva, sofreu-se muito para que aquela terra despontasse e se tornasse no país que é hoje. Jasmine, um livro sobre um mundo novo, um mundo ficcional, incrível, criado para o livro. E aqui eu não escolhi um, escolhi dois. Escolhi o Vox e escolhi As Filhas de Eva, porque são mundos incríveis que eu espero não ver. São livros onde se proíbe o poder da palavra, onde se reprime o poder da palavra às mulheres. São livros onde tudo o que acontece de mal parte das mulheres e onde as mulheres perdem a sua dimensão humana, a sua dimensão criativa, a sua dimensão intelectual. E isso é algo que eu espero não ver, e é algo que faz com que eu acho que aqueles mundos são incríveis no pior sentido do termo. São duas distopias que eu acho que temos que estar muito atentos para que o mundo não se aproxime delas e para que o mundo não se transforme naqueles mundos incríveis onde a mulher passa a ser um objeto. E pronto, aqui fica a minha tag sobre as princesas da Disney. Espero que tenham gostado. Digam de vossa justiça, digam o que acharam, digam se vão fazer, se quiserem fazer estejam à vontade, sintam-se tagados e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.